O relógio da velha estação marcava uma hora que não existia mais. O ponteiro dos segundos lutava contra a ferrugem, assim como Bento lutava contra as sombras de sua própria memória. Ele estava ali, parado na plataforma vazia, onde o vapor das locomotivas de 1974 parecia ainda flutuar no ar gelado da manhã. O mistério não estava no lugar, mas no que o trouxera de volta, após 40 anos de silêncio absoluto. Uma carta sem remetente. Apenas uma frase escrita com uma caligrafia que ele reconheceria até de olhos fechados. Bento sentia o peso de cada ano vivido em solo estrangeiro, cada cidade que visitou tentando fugir do fantasma, de um amor que ele julgava ter enterrado. Mas o amor é um sobrevivente teimoso. Ele sobrevive à distância, sobrevive à ausência e, principalmente, sobrevive às mentiras que contamos a nós mesmos para conseguir seguir em frente. A perda não tinha sido apenas de uma pessoa, mas de uma parte da sua própria alma, que ficou sentada naquele banco de madeira, esperando um trem que nunca partiu. Ele caminhou até o final da plataforma, onde o mato alto agora abraçava os trilhos esquecidos. Havia uma conexão invisível entre o homem cansado de hoje e o jovem apaixonado do passado. Ele fechou os olhos e, por um instante, o cheiro de lavanda e o som de um vestido de algodão roçando no chão voltaram com uma força avassaladora. Onde estaria ela? Por que o mistério daquele chamado agora, quando o inverno da vida já começava a branquear seus cabelos? Ele não sabia o que encontraria ao final daquela estrada, mas sabia que, pela primeira vez em décadas, seu coração batia por um motivo real. Existem caminhos que o tempo tenta apagar, mas o coração insiste em refazer. Você já sentiu que precisava voltar a um lugar do seu passado para encontrar uma resposta que ficou perdida? Escreva nos comentários qual cidade ou lugar marcou a sua história de vida. Eu adoraria ler o seu relato. Bento deixou a estação para trás, mas a sensação de estar sendo seguido por olhos invisíveis não o abandonava. Cada passo que dava pelas ruas de paralelepípedos da pequena vila parecia despertar um eco do passado, um sussurro que o vento trazia das janelas cerradas das casas antigas. Ele apertou a carta no bolso. O papel já estava gasto de tanto ser dobrado e desdobrado. O mistério daquele convite silencioso o levava em direção à parte mais alta da cidade, onde as mansões de pedra observavam o vale como sentinelas de um tempo esquecido. Ele parou diante de uma velha mercearia. O letreiro de metal rangia suavemente, balançando com a brisa. Ali, ele a viu pela última vez, antes da escuridão engolir seus planos. O amor da juventude tem essa pureza trágica. Ele não conhece os limites da maldade humana ou as rasteiras que a vida prepara nos bastidores. Bento lembrou-se do brilho de medo nos olhos dela naquele último encontro. Uma conexão que foi cortada abruptamente, deixando apenas o vazio e uma pergunta que ecoou por 40 anos. Por que ela não apareceu no local combinado? A perda o transformou em um homem de poucas palavras e muitos silêncios. Ele olhou para as próprias mãos, agora marcadas pelo tempo. Mãos que trabalharam duro, mas que nunca conseguiram reconstruir o que foi quebrado naquela noite de 1974. O mistério daquela partida sem adeus era a corrente que o mantinha preso ao passado. Ele sabia que alguém naquela vila guardava a verdade, alguém que observava seu retorno das sombras das cortinas de renda. Bento respirou fundo, sentindo o ar pesado de segredos, e continuou a subida. A jornada para o reencontro estava apenas começando, e o preço da verdade poderia ser mais alto do que ele imaginava. A subida era íngreme, mas Bento não sentia o cansaço das pernas. O que pesava era a expectativa que batia contra o peito. Ele chegou ao antigo mirante, um lugar onde as árvores cresceram tanto que quase escondiam o horizonte. Ali, sob a sombra de um carvalho centenário, ele e ela haviam esculpido suas iniciais. Um ato de rebeldia de quem acreditava que o tempo jamais ousaria apagar aquele registro. O mistério da vida
é que as marcas na madeira permanecem, enquanto as pessoas se perdem no mundo. Ele se aproximou do tronco rugoso, passando os dedos trêmulos pela casca da árvore. As iniciais ainda estavam lá, deformadas pelo crescimento do tronco, mas perfeitamente reconhecíveis. Naquele momento, a perda pareceu um abismo diante de seus pés. Bento lembrou-se do plano de fuga, das malas escondidas no sótão, do dinheiro economizado em segredo e do sonho de uma vida onde ninguém pudesse ditar as regras do coração deles. O amor deles era uma conexão perigosa para aquela época. Um fogo que incomodava os que preferiam as cinzas das tradições. De repente, o silêncio do mirante foi quebrado pelo som de passos sobre as folhas secas. Bento não se virou de imediato. Ele teve medo de que fosse apenas o seu desejo pregando uma peça na sua mente. O mistério daquela carta agora ganhava um corpo, uma sombra que se projetava no chão ao lado da sua. Alguém sabia que ele estaria ali, aquele exato minuto. A conexão entre o passado e o presente estava prestes a se fechar como um círculo. O coração dele, que por tantos anos foi um deserto de sentimentos, transbordou em um segundo. Ele sentia que a resposta para sua vida estava a poucos centímetros de distância. Esperando apenas que ele tivesse a coragem de olhar para trás, Bento girou o corpo lentamente, o coração martelando contra as costelas como um pássaro enjaulado. Mas o que seus olhos encontraram não foi o rosto que ele desenhara em seus sonhos por 4 décadas. Diante dele estava um homem de ombros curvados e olhar cansado, o velho vigia da vila, o Sr. Elias, que todos julgavam já ter partido deste mundo. O mistério que cercava aquele encontro começou a ganhar tons mais densos, pois Elias segurava em uma das mãos um pequeno objeto embrulhado em um lenço desbotado. Eu sabia que você viria, Bento, disse o velho, com uma voz que parecia vir de dentro de uma caverna profunda. Bento sentiu um nó na garganta. A conexão entre aquele homem e sua dor era mais antiga do que ele imaginava. Elias fora o único que vira o que aconteceu naquela noite de chuva em 1974. O único que testemunhou o momento exato em que o amor de Bento foi arrancado da estação. A perda, que Bento carregara como um fardo solitário, tinha uma testemunha silenciosa que guardara a verdade por medo ou por lealdade a quem não merecia. O velho estendeu a mão, entregando o pequeno embrulho. Bento o abriu com dedos trêmulos, e o ar faltou em seus pulmões. Dentro do lenço estava um medalhão de ouro que ele dera a ela no dia em que prometeram fugir. O metal estava frio, mas a visão do objeto trouxe um calor doloroso. O mistério da carta começava a se desvendar. Não fora ela quem o escrevera, mas alguém que queria que a verdade finalmente viesse à tona. Ela nunca te esqueceu, Bento. Mas o mundo foi cruel com a esperança dela, sussurrou Elias. A conexão estava reestabelecida, mas a dor da incerteza era agora um oceano revolto. Onde ela estaria? E por que o medalhão estava nas mãos do velho vigia? Bento apertou o medalhão contra a palma da mão, sentindo as bordas do metal cravarem na sua pele, como se quisesse fundir aquele objeto à sua própria existência. O Senhor. Elias suspirou, um som carregado de anos de arrependimento, e começou a falar sobre aquela noite de 1974. A chuva era tão densa que parecia querer lavar os pecados do mundo, mas não conseguiu esconder a traição. O mistério que Bento nunca resolveu foi desfeito em poucas palavras. Ela não faltou ao encontro por vontade própria. Ela fora interceptada antes de chegar aos trilhos. O amor deles fora denunciado por quem eles mais confiavam. A conexão entre a família dela e o poder local era uma teia que Bento, em sua inocência juvenil, nunca conseguiu enxergar. Enquanto ele esperava na plataforma gelada, ela lutava contra as correntes de um destino imposto. Uma perda que começou com um grito sufocado e terminou em um internamento forçado em uma cidade distante.
Bento ouvia o relato do velho vigia e sentia que o chão sob seus pés desaparecia. O mistério da carta agora tinha um novo peso. Se ela fora levada, para onde foi? E como Elias conseguira o medalhão que deveria estar com ela? Eu vi quando o carro partiu. Continuou Elias, com os olhos fixos em um ponto invisível no horizonte. Ela jogou isso pela janela, na esperança de que você encontrasse. Mas eu o peguei primeiro. Guardei para te proteger, Bento. Ou talvez por covardia. A revelação era um golpe de misericórdia no que restava da paz de Bento. A conexão que ele achava ter sido quebrada por um abandono, na verdade, fora mantida viva por um sacrifício silencioso. A perda não era uma escolha dela, era uma sentença. Agora, com a verdade queimando em suas mãos, Bento percebeu que sua jornada não terminava naquele mirante. Ela apenas começava. O impacto das palavras de Elias deixou Bento em um estado de transe. O mundo ao seu redor parecia perder a cor, enquanto a imagem dela, sendo levada contra a vontade naquela noite de chuva, tornava-se a única coisa nítida em sua mente. O mistério que antes era uma névoa, agora era um incêndio. A conexão que ele sentia com a vila mudou de natureza. Ele não era mais um visitante em busca de memórias, mas um detetive de sua própria tragédia. Ele precisava saber o nome daquela cidade distante, o nome da instituição que serviu de prisão para o seu único e verdadeiro amor. Bento olhou fixamente para o velho vigia, exigindo com o olhar a coragem que Elias não tivera décadas atrás. Para onde a levaram, Elias? Onde termina esse rastro de dor? O velho hesitou. As mãos trêmulas buscavam apoio no tronco do carvalho. A perda de tanto tempo não podia ser reparada em um minuto, mas o segredo estava sufocando o que restava da vida do vigia. Ele entregou a Bento um pequeno pedaço de jornal amarelado guardado dentro do lenço. Uma notícia de 1975 sobre um antigo sanatório nas montanhas, um lugar onde as famílias influentes escondiam o que consideravam escândalos do coração. A conexão entre a riqueza da família dela e aquele lugar sombrio era evidente. Bento sentiu uma mistura de ódio e esperança. Um fogo que ele não experimentava desde a juventude. O amor não era mais apenas uma lembrança doce. Era uma missão de resgate de uma vida que fora interrompida. Ele guardou o recorte de jornal com o mesmo cuidado com que guardava o medalhão. O mistério agora tinha um endereço físico. Uma construção de pedras frias no topo de uma serra nebulosa. Bento não olhou para trás ao descer o mirante. A perda agora tinha um adversário à altura, a determinação de um homem que não tinha mais nada a perder. O motor do carro antigo trabalhava com um esforço constante, subindo as curvas fechadas da serra enquanto a civilização ficava para trás, escondida sob um lençol de neblina. Bento dirigia com os olhos fixos na estrada, mas sua mente navegava por águas muito mais profundas. O mistério daquelas montanhas parecia sussurrar através do vento que assoviava nas frestas dos vidros, um aviso de que alguns segredos foram feitos para permanecerem enterrados. Mas Bento não buscava segredos. Ele buscava uma alma. A conexão que o guiava era algo que a ciência jamais saberia explicar. Um fio invisível que atravessava o nevoeiro e apontava para o norte. A cada quilômetro, a paisagem tornava-se mais hostil. Árvores retorcidas e rochas nuas que pareciam observar a passagem do intruso com desprezo. A perda de tanto tempo fizera Bento entender que a vida é feita de ciclos, mas o dele havia sido interrompido brutalmente, como um disco arranhado que insiste em repetir a mesma nota de dor. Ele olhou para o banco do passageiro, onde o medalhão e o recorte de jornal jaziam como bússolas de um náufrago. O amor, outrora uma chama de juventude, agora era uma brasa persistente que se recusava a apagar sob a chuva fina que começava a cair. Ao longe, entre os picos acidentados, uma construção escura começou a se materializar, o antigo sanatório.
Suas torres de pedra assemelhavam-se a dedos esqueléticos tentando tocar o céu cinzento. O mistério daquela fachada imponente escondia décadas de suspiros e corações silenciados. Bento sentiu um frio que não vinha do clima. Era o frio da injustiça que ainda emanava daquelas paredes. Ele estacionou o carro à distância, observando o portão de ferro que, mesmo enferrujado, ainda impunha respeito. Ele estava no limite entre a memória e a realidade. A conexão final estava próxima, mas o medo de encontrar apenas o vazio o fez hesitar por um breve instante. O som do metal rangendo cortou a quietude da montanha como um grito de dor. Bento empurrou o portão de ferro com o corpo, sentindo a resistência de anos de abandono. Cada passo que ele dava dentro do pátio do antigo sanatório era uma invasão ao território do esquecimento. O mistério que envolvia aquele lugar estava impregnado no cheiro de mofo e terra úmida que exalava dos corredores externos. A conexão entre ele e aquele ambiente era um paradoxo cruel. Ele odiava o que aquelas paredes representavam, mas precisava delas para encontrar a sua paz. Ele caminhava entre estátuas de pedra de anjos decapitados e jardins que o tempo transformou em florestas de espinhos. A perda de tantas décadas parecia ter se materializado em cada janela quebrada da fachada principal, como olhos cegos que viram tudo, mas não puderam contar nada. Bento parou diante da porta principal, uma estrutura de carvalho maciço que ainda guardava marcas de correntes. O amor que o trouxera até ali era agora um escudo contra o medo que tentava paralisar seus pés. Ele não era apenas um homem em busca de uma mulher. Ele era o resgate de uma história que o mundo tentou apagar. Lá dentro, o silêncio era absoluto. Um vazio que zumbia nos ouvidos e fazia o coração bater com um eco estranho. O mistério se aprofundava a cada sala vazia que ele inspecionava. Mesas de ferro, prontuários espalhados pelo chão como folhas secas e o eco de passos que não eram os dele. A conexão espiritual com ela parecia vibrar com mais força à medida que ele se aproximava da ala leste, onde a luz do sol quase não entrava. Bento sabia que não estava sozinho naquele labirinto de pedras. O passado ainda habitava aqueles vãos, e a verdade estava escondida em algum lugar atrás de uma daquelas portas pesadas. Bento avançava pelos corredores da ala leste, porque onde o ar parecia mais denso e a luz morria antes de tocar o chão. Cada porta de ferro que ele passava continha o eco de um suspiro interrompido e o mistério de centenas de vidas que foram silenciadas pelo preconceito e pelo poder. A conexão que ele sentia com ela tornava-se uma bússola de dor, guiando seus pés para um setor isolado onde os nomes nas portas haviam sido apagados pelo tempo, como se quisessem apagar também a existência de quem ali morou. Ele parou diante de uma cela que parecia diferente das outras. Na madeira da ombreira havia uma marca pequena, quase imperceptível. Era o desenho de uma flor de lótus, o símbolo que eles usavam para representar a promessa de um amor que nasce na lama, mas busca a luz. A perda de Bento transformou-se em uma revolta silenciosa. Como puderam aprisionar uma alma tão livre em um espaço tão estreito? O amor que ele sentia agora queimava como ácido, uma mistura de saudade e um desejo feroz de justiça. Ele empurrou a porta que cedeu com um lamento de metal, revelando um quarto pequeno, onde um raio de sol solitário iluminava a poeira que dançava no ar. O quarto estava vazio de gente, mas cheio de presenças. Nas paredes, riscados com o que parecia ser pedaços de carvão, havia poemas, frases soltas que Bento reconheceu imediatamente. Eram trechos das cartas que ele nunca recebeu, pensamentos que ela gritou para as paredes quando não tinha mais ninguém para ouvir. O mistério de sua ausência estava ali, escrito naquelas pedras frias. A conexão entre eles nunca fora quebrada. Ela apenas mudara de forma, transformando-se em resistência. Bento sentiu um nó na garganta que o impedia de respirar. Ele não estava apenas em um sanatório. Ele estava no santuário da dor dela. E no chão, perto da janela, ele viu algo que o fez cair de joelhos. Bento caiu de joelhos.
O impacto do seu corpo contra o chão frio não machucou tanto quanto o que seus olhos acabaram de confirmar. Ali, sob a luz pálida que entrava pela fresta da janela, estava um pequeno caderno de capas gastas, e sobre ele, um par de óculos de leitura que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. O mistério de onde ela estaria naquele exato momento tornou-se uma urgência insuportável. A conexão entre as mãos dele e aquelas páginas amareladas era elétrica. Ao tocar o papel, ele sentiu como se estivesse tocando a própria pele dela, ainda quente, ainda viva. Ele abriu o caderno em uma página aleatória. As datas paravam abruptamente há apenas 2 anos. A perda que ele sentira por 4 décadas ganhou um novo rosto. O rosto da esperança que se recusava a morrer. Ela estivera ali. Ela vivera cada dia, naquele cubículo, alimentando a memória do amor deles como quem cuida da última brasa de uma fogueira no inverno. O amor dela não era uma lembrança passiva, era uma fortaleza. Nas últimas páginas, a caligrafia tornava-se trêmula, mas a mensagem era clara. Ela sabia que ele voltaria. Ela não estava mais naquela cela, mas as paredes ainda guardavam o calor de sua última oração. O mistério da reviravolta estava prestes a se revelar. Bento percebeu que a porta da cela não estava trancada por fora. Ela fora aberta, recentemente. A conexão final não era com um fantasma, mas com uma mulher que, mesmo após o sanatório ser desativado, se recusou a ir embora para longe do lugar onde guardara seu coração. Um som de um balanço rangendo no pátio interno chegou aos ouvidos de Bento. Ele se levantou, limpando as lágrimas com as costas das mãos calejadas. O final feliz, que parecia uma miragem impossível, agora estava a apenas alguns degraus de distância. O amor tinha vencido o tempo, a loucura e as paredes de pedra. Às vezes, a vida nos obriga a esperar por décadas por uma resposta que o coração já sabia. Se você estivesse no lugar do Bento, teria coragem de remexer no passado para encontrar uma verdade que pode ser dolorosa? Comenta aqui embaixo. O que você faria se recebesse uma carta te chamando de volta para o seu primeiro amor? Sua resposta pode ajudar alguém que está passando por isso agora. O som do balanço rangendo. Nhec, nhec, cortava o silêncio do pátio interno, como uma faca cega. Bento caminhava pelo corredor de volta para a luz, mas seus pés pareciam pesar toneladas. O mistério de quem estaria ali fora, naquele jardim de memórias e ervas daninhas, fazia sua respiração falhar. A conexão que ele sentia era tão física que ele podia jurar que o ar estava ficando mais quente à medida que se aproximava da saída. Ele segurava o caderno contra o peito, como se aquele papel fosse o único escudo capaz de protegê-lo de uma decepção mortal. A perda de tantos anos o tornara um homem cauteloso, alguém que aprendeu a não esperar nada da vida para não sofrer. Mas ali diante do portal que dava para o pátio, o amor juvenil de 1974 ressurgiu com uma violência doce. Ele parou sob o arco de pedra, a sombra escondendo seu rosto, enquanto seus olhos buscavam um movimento. E lá estava ela. Ou melhor, a silhueta de uma mulher sentada de costas, balançando-se devagar sob a carcaça de ferro de um velho brinquedo. O cabelo, agora uma nuvem de prata, movia-se suavemente com o balanço. O mistério do reencontro estava a poucos metros. O coração de Bento, tantas vezes descrito como uma pedra, começou a latejar nas pontas dos dedos. A conexão entre o jovem que esperou na estação e o velho que estava naquele pátio se fundiu em um único instante eterno. Ele tentou dizer o nome dela, mas a voz não saiu. A garganta estava fechada por um nó de décadas. O amor, que sobreviveu ao internamento, à distância e ao esquecimento forçado, agora estava diante dele. Frágil como um pássaro, mas sólido como a montanha. Ele deu o primeiro passo para fora da sombra e o balanço parou. O balanço parou. E o mundo pareceu prender a respiração junto com Bento. Lentamente, como se estivesse despertando de um sono de décadas,
A mulher girou o corpo. O mistério que Bento alimentara por 40 anos finalmente tinha um rosto. Quando seus olhos se encontraram, o tempo não apenas parou, ele retrocedeu. A conexão foi imediata, ignorando as rugas, os cabelos brancos e as marcas que a dor escreveu em seus semblantes. O amor, aquele mesmo amor que nascera na estação de trem, estava ali, intacto, brilhando por trás das lentes dos óculos que ela agora segurava, com as mãos trêmulas. A perda de toda uma vida parecia ter sido apenas um ensaio para aquele momento. Ela não gritou, não correu, apenas o olhou com uma profundidade que parecia atravessar a carne e tocar o espírito. Bento. A voz dela era um sussurro, mas para ele soou como o som de 1000 trombetas derrubando as muralhas de sua solidão. O mistério de como ela sobreviveu àquelas paredes foi respondido naquele instante. Ela nunca saiu daquela cela porque nunca deixou de acreditar que ele a encontraria. A conexão que os unia era o oxigênio que a mantinha viva enquanto o mundo a dava como morta. Ele se aproximou, cada passo vencendo o abismo de milênios. A reviravolta daquela história estava no fato de que, embora estivessem velhos, eles se viam exatamente como em 1974. O amor tem essa magia. Ele preserva a essência. Bento parou a poucos centímetros dela, sentindo o calor que emanava de sua presença. A perda, a traição e o sanatório tornaram-se subitamente pequenos diante da magnitude daquele reencontro. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, sentindo a pele macia como seda antiga. O final feliz não era mais uma possibilidade distante, era a realidade que agora pulsava entre os dois. Bento não conseguia desviar o olhar. Era como se, ao piscar, ela pudesse desaparecer novamente na névoa da serra. O mistério de tantas décadas estava ali, respirando à sua frente. Eu trouxe algo para você, disse ele, com a voz embargada pelo peso de 1000 silêncios. A conexão entre o passado e o presente se materializou quando ele abriu a mão, revelando o medalhão de ouro que o velho Elias havia guardado. O objeto brilhou sob a luz pálida do pátio, um pequeno sol de esperança em meio às ruínas do sanatório. Ao ver o medalhão, ela soltou um suspiro que pareceu carregar toda a perda de uma vida inteira. Suas mãos trêmulas tocaram o metal frio, e por um instante, o mistério daquela noite, de 1974, foi totalmente iluminado. Ele caiu da janela do carro, sussurrou ela, com os olhos marejados. Eu o joguei para que você soubesse que eu não tinha desistido, que o nosso amor era maior que as correntes deles. Bento sentiu uma lágrima quente escorrer pelo rosto. A conexão nunca foi quebrada por falta de vontade, mas por um destino cruel que agora, finalmente, pedia perdão. A perda, que antes era um abismo, agora servia como ponte. Eles não falavam de culpados ou de arrependimentos. As palavras eram curtas, pois a alma não precisava de frases longas para se reconhecer. O amor que os unia era um idioma próprio, que só os dois falavam. Ela pegou o medalhão e o apertou contra o peito, fechando os olhos. O mistério da sobrevivência dela estava revelado. Ela se alimentava da certeza de que aquele círculo de ouro voltaria para suas mãos. O final feliz estava sendo escrito ali, no toque dos dedos, no brilho dos olhos e na promessa que o tempo, por mais impiedoso que fosse, não conseguiu apagar. O sol começou a romper a barreira de nuvens cinzentas, iluminando o pátio com uma clareza que o sanatório não via há anos. Bento estendeu a mão para ela, não como um pedido, mas como um porto seguro. O mistério de como eles sairiam dali era simples. Eles apenas caminhariam. A conexão entre os dois agora era uma força que nenhuma parede de pedra ou portão enferrujado poderia conter. A perda de 4 décadas havia terminado naquele exato momento em que seus dedos se entrelaçaram. Uma união de mãos calejadas que carregavam a história de uma vida inteira. Vamos embora daqui, disse Bento, e sua voz não tinha mais o tremor da incerteza. Ele olhou para as janelas vazias do casarão.
aquelas testemunhas mudas de tanto sofrimento. O amor que ele sentia agora era um fogo que consumia as sombras do medo. Eles começaram a caminhar, deixando para trás o balanço solitário e os poemas escritos com carvão nas paredes da cela. O mistério de suas vidas não seria mais sobre o que lhes foi tirado, mas sobre o que eles ainda poderiam construir sob o pôr do sol de suas existências. A cada passo em direção ao portão, a perda parecia pesar menos nos ombros de Bento. Ele sentia a conexão com a mulher ao seu lado se fortalecer a cada respiração compartilhada. Ela caminhava com uma dignidade que o tempo não conseguiu roubar. Os olhos fixos no horizonte, onde a estrada da serra serpenteava de volta para a vida. O amor deles, que fora interrompido como um sonho inacabado, estava agora bem acordado. O final feliz não era um destino, mas o próprio ato de atravessar aquele portal de ferro, deixando as cinzas do passado para os mortos e levando apenas a chama da esperança para os vivos. O motor do carro agora parecia cantar, uma melodia de liberdade que ecoava pelas encostas da serra enquanto Bento e ela deixavam o sanatório para trás. O mistério que os envolveu por décadas estava resolvido. Mas o silêncio dentro do veículo era denso de significados. A conexão entre eles não precisava de palavras barulhentas. Bastava o toque das mãos unidas sobre o banco de couro gasto. A perda de 40 anos era uma cicatriz que eles carregariam para sempre. Mas agora, sob a luz do fim de tarde, essa cicatriz não doía mais. Ela brilhava como uma medalha de sobrevivência. Bento olhava pelo retrovisor e via o vulto escuro do casarão sumir entre as brumas. O amor deles, que fora testado pelo fogo da injustiça, saíra temperado e indestrutível. O mistério do futuro agora se abria como um mapa em branco. Eles não eram mais os jovens de 1974, mas traziam no peito a mesma urgência de quem sabe que cada segundo é um presente divino. A conexão era tão profunda que Bento conseguia sentir a paz dela inundando o carro. Uma paz que ela conquistou mantendo a sanidade onde todos a queriam louca. Eles atravessaram a pequena ponte de madeira que marcava a entrada da vila. Bento não parou. Ele não queria olhar para os vizinhos ou para as casas que guardavam os segredos da traição. A perda ensinara a ele que o verdadeiro lar não é feito de tijolos, mas de presenças. O amor era o único endereço que importava agora. A reviravolta estava na calma com que eles encaravam o destino. Eles não buscavam vingança contra quem os separou. Eles buscavam apenas o tempo que lhes restava. O final feliz começava com o simples ato de ver o sol se pôr. Não através de grades, mas através do para-brisa de um carro que os levava para a vida. Eles pararam em uma pequena pousada, à beira da estrada. Um lugar simples, onde o cheiro de café fresco e madeira encerada substituía o odor de mofo e solidão. O mistério de estarem juntos, após uma vida inteira de separação, parecia um milagre que eles temiam tocar demais para não quebrar. A conexão entre Bento e ela era agora um fio de seda, leve, porém impossível de romper. A perda, que por tanto tempo foi um ruído constante em seus ouvidos, finalmente se calou, dando lugar ao som suave da respiração dela, que observava a primeira estrela surgir no céu daquela noite. Sentados na varanda, eles viam as luzes da cidade ao longe, um mundo que continuou girando enquanto eles estavam congelados no tempo. O amor deles era como aquela estrela, uma luz que viajou por anos-luz de escuridão para finalmente chegar ao seu destino. O mistério de como o coração humano suporta tanto peso sem se despedaçar estava ali, diante de Bento. Ele olhou para ela e viu que, apesar de tudo, o brilho de curiosidade em seus olhos permanecia intacto. A conexão não era apenas com o que eles foram, mas com o que ainda poderiam ser, mesmo com os corpos cansados e as mãos marcadas pelo inverno da vida. O tempo não nos roubou tudo, sussurrou ela, e Bento soube que ela tinha razão. A perda levou os anos de vigor, mas deixou a sabedoria de um afeto que não pede nada em troca. O amor deles agora
Era um oceano calmo, onde as ondas de angústia já não conseguiam mais quebrar. A reviravolta final estava na percepção de que eles não precisavam de muito para serem felizes. Bastava o silêncio compartilhado e a certeza de que, ao acordar, o outro ainda estaria lá. O final feliz estava sendo tecido em cada pequeno gesto, no modo como ele a cobria com a manta e no modo como ela sorria para a lua, livre pela primeira vez em 40 anos. Na manhã seguinte, a luz do sol inundava o quarto com uma promessa de renovação. Bento e ela passaram horas conversando. Não sobre a dor do sanatório ou a traição da vila, mas sobre os pequenos detalhes que o tempo tentou esconder. O mistério de suas vidas agora era um quebra-cabeça que eles montavam devagar, uma conexão feita de risos tímidos e lembranças de músicas que tocavam nas rádios de 1974. A perda não era mais um monstro no armário. Era apenas uma sombra longa que o sol do presente começava a dissipar. Eles perceberam que, embora o mundo tivesse mudado, a essência do que sentiam um pelo outro permanecia imutável. Ela contou sobre os sonhos que teve enquanto estava trancada. Sonhos onde Bento a buscava em um cavalo branco, que depois se transformava em um trem, e por fim, em um homem de olhar bondoso e mãos fortes. O amor dela fora sua única ferramenta de sobrevivência. Uma conexão que a mantinha sã enquanto o silêncio tentava enlouquecê-la. Bento a ouvia com o coração transbordando, entendendo que a coragem dela fora muito maior que a dele. O mistério da força humana estava ali. Naquela mulher que, apesar de tudo, ainda conseguia enxergar beleza no balançar das cortinas da pousada. Eles decidiram que não voltariam para a vila para confrontar ninguém. A perda ensinara que a melhor vingança é viver bem. E o amor deles era a prova viva de que a maldade humana tem pernas curtas diante da eternidade de um afeto real. A conexão agora se voltava para o horizonte, para um lugar onde ninguém os conhecesse, onde pudessem ser apenas dois velhos apaixonados caminhando na praia ou cuidando de um jardim. A reviravolta final estava na liberdade de perdoar, não porque os outros merecessem, mas porque eles mereciam a paz. O final feliz estava ganhando cores vibrantes, as cores de um outono dourado e sereno. O carro finalmente parou onde a estrada terminava e o azul infinito começava. Bento escolhera uma pequena casa de madeira, com vista para um mar que não guardava segredos nem traições. O mistério de suas vidas agora se resumia ao ritmo das marés, um vai e vem constante que parecia embalar a paz que eles tanto buscaram. A conexão entre os dois era agora um silêncio confortável, o tipo de silêncio que só existe entre almas que já disseram tudo o que precisavam através do olhar. A perda foi deixada para trás, como a poeira da estrada que o vento do oceano insistia em levar embora. Eles caminharam descalços pela areia úmida, sentindo a liberdade gelada da água tocar seus pés cansados. O amor deles, que sobreviveu ao concreto e ao ferro das celas, agora se espalhava pela imensidão do horizonte. O mistério da velhice tornou-se uma bênção, pois eles tinham a urgência de quem sabe que cada pôr do sol é único, mas a calma de quem já venceu todas as tempestades. A conexão que os unia era o farol que agora iluminava um novo caminho, um caminho sem grades, sem remédios amargos e sem mentiras sussurradas nas sombras de uma vila pequena. Enquanto observavam as gaivotas, Bento percebeu que o tempo não havia sido um inimigo, mas um mestre severo. A perda os ensinou a valorizar o simples ato de segurar a mão um do outro diante da imensidão. O amor deles não precisava mais de grandes planos de fuga. A fuga já tinha acontecido, e o refúgio era ali, na batida compassada de dois corações que se recusaram a parar de bater um pelo outro. A reviravolta estava na simplicidade. A maior vitória não foi encontrar a verdade, mas encontrar a si mesmos no final da jornada. O final feliz estava, enfim, respirando o ar puro da maresia. Os dias na pequena casa, à beira-mar, passavam devagar,
como se o tempo estivesse tentando compensar cada segundo que lhes foi roubado. O mistério da vida de Bento e dela não era mais uma ferida aberta, mas uma história de triunfo que eles contavam um para o outro enquanto o sol se escondia nas ondas. A conexão entre eles tornou-se um exemplo silencioso de que nenhuma muralha é alta o suficiente para prender um sentimento verdadeiro. A perda, que antes era um oceano de dor, agora era apenas a espuma que sobrava na areia, um rastro de que a tempestade passou e eles sobreviveram. Eles olhavam para as fotos antigas que Bento resgatara. Imagens de dois jovens que não tinham ideia das batalhas que enfrentariam. O amor deles não foi perfeito, mas foi persistente. O mistério do destino os separou para que pudessem provar que o reencontro era inevitável. A conexão que sentiam agora era blindada, feita de paciência, perdão e uma ternura que só quem conheceu a escuridão sabe valorizar. Eles não lamentavam mais os anos perdidos. Eles celebravam os minutos encontrados, transformando cada café da manhã em uma cerimônia de gratidão e cada conversa em um hino à liberdade. Bento escrevia agora suas próprias cartas, mas não para serem enviadas. Ele escrevia para que o vento as levasse, para que o universo soubesse que o amor venceu. A perda ensinara a eles que a vida é um sopro e que o que realmente importa é a marca que deixamos no coração de quem amamos. O amor deles era agora um farol para os desiludidos, uma prova de que a esperança nunca é um erro. A reviravolta estava na paz que transbordava de seus olhares. Eles não eram mais prisioneiros do passado, mas donos de um presente radiante. O final feliz estava quase completo, faltando apenas o último suspiro de uma história eterna. O sol mergulhava no horizonte, tingindo o céu de um dourado que parecia refletir o brilho do medalhão que ela ainda trazia no peito. Bento observava o mar e percebeu que o mistério da vida não está nas respostas que buscamos, mas na coragem de continuar caminhando até encontrá-las. A conexão entre ele e seu grande amor era agora um círculo perfeito, que começou em uma estação de trem em 1974 e encontrou sua paz naquela varanda silenciosa. A perda foi finalmente silenciada pelo som constante das ondas. Uma música que falava de recomeços e de almas que nunca se soltaram, mesmo no escuro. Eles sabiam que o tempo não voltaria. Mas o amor tem o poder de tornar o presente tão vasto que o passado perde o seu peso. O mistério da jornada de Bento terminou não com uma vingança, mas com um suspiro de alívio. A conexão entre o jovem apaixonado e o homem de 78 anos era a mesma. A fidelidade a um sentimento que o mundo tentou, em vão, apagar. Eles não eram apenas sobreviventes, eles eram os vencedores de uma guerra invisível contra o esquecimento. E ali, de mãos dadas, eles entenderam que o final feliz não é o fim. É a certeza de que cada minuto valeu a pena. Bento sorriu para a mulher ao seu lado. E o mundo, com todas as suas dores e mistérios, pareceu finalmente fazer sentido. O amor venceu a distância, as grades e o silêncio de 40 anos. A jornada chegava ao fim, mas a história deles ficaria escrita nas estrelas que agora começavam a brilhar sobre o oceano. A conexão era eterna. E a paz era, enfim, o seu novo lar.